Bom, quando as meninas comentaram, né, no outro encontro que a gente estava falando sobre as sugestões, a gente falou sobre trazer alguma coisa sobre LinkedIn e tudo mais. Eu acabei adicionando alguma coisa sobre currículo porque eu achei que meio que se complementava, né? Então, eu vou falar alguns pontos que eu achei legais, assim, para montar o currículo. E aí, depois a gente passa pro LinkedIn. Então, meio que eu fiz essa divisão, porque todo mundo fala, né, que LinkedIn é muito importante e tal. Na minha antiga área eu também não usava LinkedIn, então foi também um desafio para eu poder mexer nele. E eu vejo que algumas vagas ainda pedem o currículo mesmo, né? E aí tem toda aquela história aqui em Portugal, ainda por cima da história do Europass, a gente ficou com aquela dúvida, como será que a gente faz? Eu falei, quer saber, eu vou pesquisar sobre isso daí para ver como que vai ser melhor. Então eu coloquei aqui essas 4 coisinhas para abordar. E aí vou falar um pouco sobre currículo antes pra gente iniciar, tá? Aí o que acontece? Eu tava assistindo alguns módulos do curso e procurei alguma coisa fora também. E eu vi que, na verdade, ainda se usa muito o currículo, né? Porque quando a gente vai se candidatar para uma vaga na plataforma da empresa, às vezes tem que enviar o currículo por lá. Ou, às vezes, nos grupos, alguém aparece falando que tem uma oportunidade, até mesmo no LinkedIn, e pede para a gente entrar em contato com o recrutador. Também a gente tem que enviar um currículo. Então, eu acho que além do LinkedIn, é sim ainda importante a gente ter um bom currículo. E aí, pesquisando sobre isso, eu vi que é interessante que a gente monte um currículo não só com as habilidades técnicas, mas também com as competências, com as habilidades comportamentais, né? Que são as tal das soft skills. E eu achei isso muito interessante, principalmente para a gente que está em transição, porque às vezes a gente fica muito preocupada que a gente ainda não tem muitas habilidades técnicas e o currículo vai ficar muito pequenininho. Mas a gente pode, né, entendendo que é a soma dessas duas coisas, a gente pode complementar com essas outras competências que a gente traz da bagagem, que daí eu vou tentar colocar depois. E ainda assim pode ficar um currículo muito atrativo, né? O currículo, hoje em dia, ele não precisa ter páginas e páginas. Um currículo de uma página ou de até 2 páginas, às vezes é muito mais interessante para o recrutador, quando ele vai olhar 10, 20, 30 currículos, do que um currículo muito grande. Então, eu estava meio que olhando, né, como iniciar e eu vi que o ideal é a gente ter um currículo base, mas não usar o mesmo currículo para todas as vagas. Porque, pelo menos na área de tecnologia, eu sei que a maioria daqui, acho que todas são, acho que só uma das meninas que eu não conheço, estão migrando para a área de tecnologia. As vagas, elas às vezes elas têm uma ou outra especialidade diferente que é interessante a gente jogar com isso. E aí eu descobri que existem 2 currículos. Tem o currículo gráfico e tem o currículo de palavras-chave. O currículo gráfico é aquele que a gente vê no Canvas, aquele todo bonitinho, com a foto do lado, que geralmente é meio coloridinho. E dá para criar uma série de currículos lá no Canva. Até coloquei alguns links aqui, eu posso mandar para vocês depois. E esse e-mail eu vejo que muitas pessoas usam ele. E é um currículo muito legal também. Só que esse currículo, eu vi que ele é interessante quando a gente vai mandar para o e-mail da pessoa. Eu tenho o contato do recrutador, eu tenho o contato da pessoa que vai me indicar. Então, eu posso usar esse currículo, porque ele vai, né, ele é bonito, ele vai gerar um impacto maior, enfim. E eu posso me expressar um pouco mais através desse currículo.
E tem o currículo de palavras-chave, que é o currículo aquele mais simples, né? Geralmente no Word, mas também é um currículo muito importante, porque se a gente tiver que aplicar na plataforma, é o que mais vai ser certeiro. E aí eu estava olhando que a maioria das plataformas hoje em dia, ela já faz uma pré-seleção do currículo antes de passar para o recrutador. Então, o que eles fazem? Eu tenho uma vaga aberta para desenvolvedor júnior. Aí eles vão colocar ali algumas palavras-chave para procurar no teu documento para ver se bate com aquilo. Então, ele vai colocar desenvolvedor, ele vai colocar júnior, ele vai colocar software, ele vai colocar tecnologia da informação, ele vai pegar essas palavras, vai jogar na inteligência artificial e ela vai fazer esse primeiro filtro, né? Por isso que chama o currículo de palavras-chave, porque a gente precisa colocar as palavras certas para que o nosso currículo seja puxado, né, por esse robozinho, vamos dizer assim. Eu achei isso fantástico, né? Porque não imaginei que isso já acontecia. E aí, nessa procura também, eu achei um link que é muito legal, que eu posso deixar também para vocês, que é esse aqui embaixo, do Vagas... dá para selecionar. Do vagas.com, que ele faz exatamente isso para nós. Então, vai dizer, Simone, eu não sei quais são as palavras-chave do meu cargo. Então, eu posso ir lá e colocar desenvolvedora back-end. Aí ele vai me dar as palavras-chave que geralmente os recrutadores pesquisam para eu adicionar essas palavras no meu currículo. Então, quando a inteligência for fazer lá a pesquisa dela, e isso serve para o LinkedIn também, quando o recrutador for procurar, né, pessoas para a vaga que ele está buscando, ele provavelmente vai usar aquelas palavras. Então, se elas estiverem no currículo de vocês ou no LinkedIn de vocês, a chance dele puxar é muito maior. E aí, o que eu fiz um link, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, porque às vezes quando eu fico nervosa eu falo muito rápido. Tá ótimo, tá ótimo. Tô adorando. Aí, o que eu fiz? Eu lembrei de uma aula, que foi uma aula de espelhamento de vaga, que era exatamente sobre isso. A gente tentar colocar dentro do nosso currículo, a maioria das coisas que eu falar de currículo também vai servir pro LinkedIn, tá? Mas a gente colocar dentro, né, daquele corpo do texto, né, do nosso resumo, das nossas qualidades, das nossas coisas, as palavras certas para que puxe. Porque eu até acho que coloquei essa frase aqui em algum lugar, que eu ouvi uma pessoa falando assim: não adianta tu ser um profissional maravilhoso, seus recrutadores não conseguem te encontrar. Então, uma das coisas que eu aprendi foi fazer esse espelhamento de vaga. Então, como que ele funciona, tá? Eu vou pegar o meu currículo, eu vou dividir a minha tela em duas, né? Vou pegar a janelinha, vou diminuir, e aí eu vou colocar de um lado o meu currículo e do outro lado a vaga que eu quero concorrer. Então, vamos supor, eu quero concorrer a uma vaga de desenvolvedora júnior. Eu vou lá, vou escolher, né? Ou de repente é uma vaga que eu recebi, eu quero me candidatar, e vou abrir do lado. Aí o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, que eu já deixei um pronto, ó. Aqui no Canvas é bem legal, porque eles já têm esses modelos aqui do lado, que dá pra gente só escolher um e completar. Então já facilita bastante. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui no LinkedIn, aí eu vou lá nas vagas. Deixa eu ver se vai abrir. Aí eu vou vir aqui, vou pegar uma aqui que eu já andei pesquisando, né? E aí vai vir uma vaga. Vamos pegar
Não, vamos pegar júnior, né, gente? Pronto, aqui, ó. Aí eu vou vir na vaga. Vou dar uma olhadinha mais ou menos no que eles estão procurando. Ah, isso aqui vem em inglês, né? Mas tudo bem. Aqui, tá? Vou vir aqui mais ou menos e ver o que eles estão pedindo. Ah, eles estão pedindo conhecimento em HTML, em CSS, JavaScript. Eles estão pedindo conhecimento nos componentes web, algumas ferramentas, o Yarn, nananã. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que dessa vaga eu possuo e eu vou escrever exatamente isso no meu currículo. Por quê? Por dois motivos, pelo que eu vi. Pelo motivo que o recrutador ele não vai perder muito tempo olhando o teu currículo. Então, ele precisa rapidamente encontrar o que ele quer. Ah, e a vaga é sobre isso. É uma vaga sobre front-end, né? Eu vou pegar esse exemplo porque é o que eu ando pesquisando, então fica melhor para eu falar para vocês. É uma vaga, né, desenvolvedora júnior front-end. Então, às vezes o recrutador ele vai olhar o teu currículo e tá escrito desenvolvedor web, ou tá escrito desenvolvedor júnior, ou tá escrito desenvolvedor JavaScript. A gente tem que partir do pressuposto que o recrutador ele não tem um conhecimento muito vasto. É claro que ele conhece alguma coisa, mas ele não vai conhecer todas as denominações. E às vezes ele vai olhar assim, ah não, mas era front-end, aqui ela tá dizendo que é desenvolvedora JavaScript, não sei o que. Será que é a mesma coisa? Ah, vou passar para o próximo. E aí, às vezes, né, a gente perdeu a oportunidade, a gente não pode dar margem para perder uma oportunidade por causa disso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo cargo que está escrito aqui, está escrito desenvolvedor júnior front-end. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, né? Claro que eu vou colocar porque é o meu conhecimento, né, gente? Eu não vou botar assim, alheio, né? Vou me candidatar para uma vaga que não tem nada a ver. Mas só para vocês entenderem. Aqui eu colocaria desenvolvedora júnior front-end. Aí ela vai olhar e vai falar, beleza, esse currículo aqui é o que a gente está precisando. Aí eu olhei aqui, conhecimento de HTML, tenho. Conhecimento de CSS, tenho. JavaScript também. Vou colocar exatamente a mesma coisa. Aí depois vim, pede conhecimento de SaaS. Isso aqui eu não tenho, vou passar para o próximo. Pede habilidade com serviços aqui integrados, né? Isso aqui eu tenho, vou colocar também. E aí a gente vai facilitando para o recrutador de achar exatamente o que ele está procurando. E aí quando ele bater o olho, ele vai ter aquela sensação, caraca, tem isso aqui que a gente precisa, tem isso aqui que a gente precisa, tem isso aqui que a gente precisa. Eu acho que isso daqui é um currículo legal para a gente chamar para entrevista. Então, eu achei muito legal essa técnica. Ela se chama espelhamento de vaga. E aí dá para fazer exatamente isso. Pegar a vaga que a gente tem interesse e colocar, ver assim, o que nessa vaga eu tenho de conhecimento. É claro que eu não vou inventar, né? Eu não vou... a vaga pede que eu saiba sobre, sei lá, né, gente, Java. Eu não sei, eu vou botar... Não vou botar, né? Então, eu vou olhar tudo aqui, vou ver o que eu tenho de conhecimento, principalmente das questões das comportamentais também, para a gente poder... aqui, ó, pede aqui a habilidade para interagir positivamente, efetivamente e, né, colaborar com o time, enfim, vou colocar isso também. Eu quero uma pessoa que seja, deixa eu ver o que mais diz aqui, ó, uma pessoa que tenha habilidade de resolver problemas. Olha só, eu era advogada, eu tinha que fazer mediação, eu tinha que argumentar. Isso daqui eu tenho habilidade de resolver alguns tipos de problemas. É claro que nem tudo se engloba, mas alguma habilidade ou outra a gente consegue trazer. Eu tenho facilidade em trabalhar em equipe. Eu tenho facilidade em relacionamento. Eu tenho facilidade na oratória, porque eu tinha que argumentar,
né? Então a gente traz essas coisas que a gente achou que não iam servir de nada, porque a gente está mudando de carreira, e a gente mostra, olha, fulana, eu tenho isso aqui. Ah, eu tenho isso aqui também. Não tenho todos, mas olha quantos eu tenho. E aí isso torna o teu currículo mais atrativo, né? Então, eu vou deixar ali também, eu até já tinha passado para as meninas, e aqui eu fui colocando, ó, mais ou menos o que a gente pode completar em cada lugar. Porque eu tinha um pouco dessa dúvida, né? Então, eu fiz isso daqui para mim e vou compartilhar com vocês. Então, aqui eu vou colocar o meu nome, aqui em cima eu vou colocar o cargo que eu desejo. Vou lá fazer o dever de casa lá no vagas.com, vou ver quais as palavras que elas vão se adequar para aquilo que eu estou buscando. E vou colocar da minha experiência profissional, enfim, aqui eu acho que é um pouco mais fácil, entre aspas, mas eu acho que por mais que a gente venha de outra área, a gente consegue colocar, preencher, né? Eu acho que do LinkedIn é um pouco diferente, aí eu vou deixar para focar um pouco mais, senão o tempo vai ficar curto. Então, voltando aqui, ó, apresentar. Deixa eu só botar grande aqui, que eu acho que ficou pequenininho, né? Ai, que eu queria botar tanta coisa. Aí, o que acontece? No LinkedIn, a gente tem que pensar também como se ele fosse um currículo, né? Porque ele é uma apresentação, dá até para baixar, numa correria ou outra, não tem um currículo, tem uma opção ali no LinkedIn que dá para baixar o LinkedIn como se ele fosse um currículo. Não fica bonito, não fica organizado, mas não corre, né? Tem essa possibilidade. Mas o LinkedIn, assim, pelo que eu tenho visto, ele é um pouco mais pessoal. No LinkedIn a gente pode ser um pouco mais transparente do que a gente é. E eu acho que quando o recrutador chega no nosso perfil, ele procura não só habilidades técnicas que ele buscaria num currículo, ele busca alguma coisa, algum motivo, assim. Por que eu contrataria essa pessoa? Por que eu chamaria essa pessoa para conversar? O que essa pessoa tem de diferente, assim? Eu acho que eles têm pensado um pouco mais nesse perfil mais abrangente, porque às vezes a pessoa tem habilidades técnicas muito boas, a gente ouve falar isso hoje em dia, mas é uma pessoa que não é muito boa de convivência, ou é uma pessoa que de repente ela não sabe responder bem aos feedbacks, ou é uma pessoa que ela não consegue trabalhar em equipe. Então eu acho que eles estão olhando com outros olhos e no LinkedIn a gente consegue se expressar melhor. E aí então, sei lá, vou começar o LinkedIn do zero. O que eu vi que eles sugerem? Fazer o perfil em primeira pessoa, tá? Aquele negócio de assim, a Simone é advogada com atuação nos 5 anos, sabe, falando como se fosse outra pessoa. De repente aqui em Portugal, porque eu vejo que algumas pessoas falam assim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de se referirem a vocês, conversando com vocês. Se referem, principalmente na comunicação oral, né? Então eu acho que aqui talvez não teria tanto problema, né? Mas como eu estava consumindo bastante conteúdo em português, e eu sei que alguma das meninas aqui tá no Brasil ainda, eles sugerem que faça em primeira pessoa. Então vou falar, eu sou uma pessoa assim, ou eu tenho 32 anos, eu sou desenvolvedora, né? Falar um pouco mais em pessoal. E aí, algumas coisas importantes. Usar o mesmo nome do currículo no LinkedIn e vice-versa.
Por quê? Porque se eu colocar no meu currículo lá, Simone Regina Pedrosa da Silva, aí a moça vai pegar meu currículo, gostei desse currículo aqui, vou lá caçar o LinkedIn dela. Aí no meu LinkedIn tá Simone Pedrosa. Aí ela vai olhar assim, mas será que essa Simone Regina aqui é a mesma da Simone Pedrosa? Não sei. Então, eles indicam que a gente coloque o mesmo nome nas duas, no currículo e no LinkedIn, para facilitar que a pessoa te ache. Por quê? Porque no currículo não é obrigatório colocar foto, né? Na verdade, não é nem indicado que se coloque foto, porque não é um requisito. Isso não deveria fazer diferença na tua contratação, né? Então, se no meu currículo não tem foto, aí eu chego lá no LinkedIn, que não tenha mesmo nome, aí eu olho, ficou em dúvida, já não sabe se é a mesma pessoa. Então, é claro que com um pouco de boa vontade a pessoa descobre, né? Batendo os dados. Mas é aquela coisa, quanto mais tu puder auxiliar o trabalho do recrutador, que tá fazendo aquilo muito rápido, melhor. E aí, a foto eu acho que também ela é um recurso legal. Eu acho que a gente consegue passar coisas legais através das fotos, assim, dependendo da foto que a gente põe, a gente bate o olho assim, parece que dá vontade de conhecer essa pessoa. Que legal, o que será que faz? Às vezes é uma foto de uma pessoa num lugar bonito, ou é uma foto da pessoa no computador, ou é a foto da pessoa... Não precisa mais ser aquela foto totalmente de terno e gravata e sem rir, né? Dentro da foto dá para se expressar um pouco mais. E não só da foto, mas da capa também, que foi algo que elas também abordaram, né? Que a capa do teu LinkedIn, tem gente que não muda, mas a capa do teu LinkedIn também pode passar uma impressão legal, sabe? Se eu coloco alguma coisa referente à área que eu estou buscando, ou se eu coloco uma frase de impacto que seja importante para mim, alguma coisa assim de valor, o recrutador vai olhar e já vai ver, nossa, que interessante, que cuidado ela teve de colocar uma frase interessante. Nossa, essa pessoa aqui parece que é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem outros interesses, né? Deve ser uma pessoa interessante. Então, assim, todos os pequenos lugares que a gente puder falar alguma coisa sobre nós no LinkedIn, eles são muito importantes. E outra coisa também que eu vi que bateram muito na tecla em uma das palestras que eu vi, é colocar as informações de contato, gente. Eu achei até... Eu fiquei um pouco surpresa, assim, delas falarem que muita gente esquece de colocar o contato. E aí não tem como a pessoa te chamar, ok? Às vezes ela vai mandar uma mensagem, mas aí tu não tem aquele costume de entrar no LinkedIn, tu não vai ver a mensagem no dia que a pessoa mandou. Então é bom dar uma olhada lá nas informações de contato, se o e-mail tá válido, se o telefone tá atualizado, né? Se tem um link para o Skype, que eu tenha o Skype no meu celular, caso alguém ligue, entre em contato. E às vezes, né, a gente é pego nos detalhes. E aí, bom, título. Mesma coisa do currículo. Vou colocar o cargo, né? Meu cargo. Aí eu vou puxar outro link para transição, tá? O que foi falado sobre transição? Que não é muito indicado a gente colocar assim, profissional em transição, no meu caso, né? Advogada em transição para o desenvolvimento. Por quê? Porque pode gerar na pessoa uma dúvida. Tá, mas em transição por quê? Ela decidiu isso semana passada? Ela decidiu isso tem 2 meses? Ela decidiu isso tem 6 meses? Ela já começou a estudar? Ou ela uma vontade que deu nela agora? Então, pode passar
na verdade, a pessoa fica sem entender o que está acontecendo, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa começou a estudar, que ela está fazendo cursos, que ela está colocando aquilo como primeiro lugar, mesmo que ela ainda trabalhe, porque eu ainda trabalho como advogada. Eu ainda tenho os meus processos, parte do meu dia é fazendo isso. Mas o meu foco principal é para tecnologia. Então, o que eu vou colocar no meu LinkedIn? Eu vou colocar desenvolvedora front-end. Eu não vou colocar advogada. A advogada vai estar lá na minha graduação, lá embaixo, vai estar que eu sou, mas não é o que eu quero chamar atenção nesse momento. Aí depois, o que eu posso colocar? O segmento. Por quê? Porque vai puxar pela palavra-chave. Eu posso colocar tecnologia da informação. Eu posso colocar se o cargo que eu quero ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior. Então eu poderia colocar desenvolvedora front-end júnior, desenvolvedora front-end e uma linguagem que eu estou estudando, 1, 2 ou 3, enfim. Porque aquilo faz parte do segmento. E dependendo da situação e do cargo, eu posso colocar um problema que eu resolvo, alguma coisa que me diferencie, né? Não sei, desenvolvedor, sênior, sei lá, não conheço tanto assim da área de tecnologia, mas de repente uma pessoa que ganhou algum prêmio ou que fez alguma aplicação que teve um impacto muito grande, né? Criador do aplicativo Nubank, sei lá. Algo que passe para a pessoa que tu tem um conhecimento. Então, isso dá para colocar no título, porque quando a pessoa faz a pesquisa, o recrutador, eu quero achar alguém para vaga de desenvolvedor. Na busca dela, o que vai aparecer? A tua foto e o título. Então, tu precisa ser bem objetivo no que vai estar no título, porque se tiver só desenvolvedor, ok, diz que eu sou desenvolvedora, mas não diz muita coisa. Se diz, desenvolvedora que fez isso, né? Desenvolvedora, também sou tech lead, tal. Aí a pessoa vai dizer, não, essa daqui tem um pouco mais de características, vou clicar no nome dela. Mais ou menos isso. E uma coisa também que faz diferença, né? E aí não vou entrar assim no mérito assim de se é legal, se não é, mas nas pesquisas eles mostram que geralmente eles pesquisam no masculino. Então vai dizer, Simone, mas não é justo, porque eu quero botar desenvolvedora. Eu também quero, mas eu também quero que o meu LinkedIn seja encontrado, né? Então, já foi feita uma pesquisa e eles viram que quando a gente coloca os cargos no masculino, eles aparecem mais. Então, assim, vocês podem colocar, né, desenvolvedor júnior, e aí lá no resumo de vocês podem colocar desenvolvedora, colocar tudo no feminino e, né, se expressar como mulher. Mas na questão da busca, né, na questão da inteligência artificial, a gente tem que jogar com aquilo que vai dar mais resultado. Então, o indicado é colocar tudo no masculino. Então, vamos lá. Resumo. Eu fiquei um tempão escolhendo meu resumo, aí eu apaguei, aí eu fiz de novo, aí eu complementei. Eu não sei se vocês já fizeram o resumo de vocês no LinkedIn, mas eu acho que essa tela aqui, esses 6 passos, ajudam muito. Por quê? Porque a gente vai respondendo as perguntas e aí depois a gente meio que adapta para ficar um roteirinho bonitinho, né? Então, vou começar. Quem sou eu? Qual o meu objetivo? Então, eu posso começar. Eu sou Simone, tenho 32 anos, tenho me especializado nos estudos sou uma pessoa que gosta muito de estudar, sou uma pessoa... Cada pessoa vai colocar
a sua característica que acha interessante, né? Sou uma pessoa apaixonada por aventura, sou uma pessoa apaixonada pelo ensinar, enfim. Aí eu vou linkar com a minha área de formação e os anos de experiência. Aqui, a gente abre parênteses porque tá todo mundo mudando de carreira. Então, aqui eu posso colocar a área que eu quero ir. Então, eu posso colocar, sou Simone, tenho 32 anos, tenho me especializado no conhecimento do desenvolvimento web, né? Tenho dedicado o último ano ao aprendizado, alguma coisa nesse sentido. E aí, se eu quiser, se eu achar que cabe aqui eu colocar alguma coisa sobre a minha experiência, eu posso colocar também. Mas tem que tentar fazer com que faça sentido, né? Porque eu não posso dizer assim, estou me especializando nos estudos do desenvolvimento e tenho 5 anos de experiências como advogada. Não faz sentido, não casa as duas coisas. Então é interessante a gente ver como que a gente pode relacionar as duas. Por exemplo, o que eu coloquei? Eu coloquei que os últimos anos de experiência como advogada me ajudaram a aprender a trabalhar como equipe, que isso melhorou a minha fala, a minha escrita, e que eu posso aplicar essa bagagem em outras áreas, que posso falar que eu tenho muita experiência em atendimento ao público. Então, tentem colocar no papel assim, quais as características que vocês acham que podem se sobressair, né? E aí dá para iniciar. Aí, segundo, quais são suas habilidades técnicas? Aqui eu vou colocar exatamente o que eu estou estudando. Estou estudando linguagens referentes à área front-end, tais como HTML, CSS, JavaScript, frameworks de JavaScript, enfim, né? A parte mais técnica mesmo. E aí complementar com as habilidades comportamentais. Dá meio que uma misturada o 1 e o 3. Então, se vocês quiserem jogar tudo no 1 ou tudo no 3, eu acredito que não tenha problema, porque também precisa fazer sentido, né? Tem os 6 passos, mas tem que fazer sentido dentro do resumo de vocês. No número 4, fala sobre conquistas, né? Essa parte aqui eu fiquei um tempão assim, porque eu falei, meu Deus, que conquistas, né? Nunca ganhei nenhum troféu. Mas aqui a gente pode colocar alguma coisa que a gente entende que a gente fez diferença no trabalho onde a gente estava, né? Então, por exemplo, implementei uma sugestão que auxiliou a equipe a ter melhores resultados. Eu sou uma pessoa que consegue animar as outras pessoas e fazer com que elas produzam mais. Ou, eu sou uma pessoa entusiasta, então os projetos nos quais eu me envolvo, eles prosperam muito, porque eu consigo fazer com que as pessoas entrem naquele ritmo. Então, às vezes essas conquistas, elas podem ser coisas do dia a dia mesmo, mas que vão mostrar que tu é uma pessoa proativa, tu é uma pessoa que faz as coisas acontecerem, né? E eu achei bem legal também. Pode ser também, eu inspiro outras pessoas através da minha experiência, eu auxilio as outras pessoas a buscarem o melhor de si. Não sei, tô tentando imaginar o que caberia para cada uma. E aí nisso eu posso finalizar dizendo qual é o cargo que eu quero agora, né? Então eu falei quem eu sou, eu falei quais foram as minhas experiências, eu falei quais são as minhas habilidades, as coisas que eu sou boa,
as coisas que eu conquistei, as coisas que eu modifiquei onde eu passei. E em virtude de toda essa bagagem que eu tenho, hoje eu estou procurando uma possibilidade, uma oportunidade para eu colocar tudo isso em prática. Né? Então, assim, mostra assim, todo um trajeto para no final dizer assim, olha que legal essa pessoa que eu sou. Tem que trabalhar um pouco a autoestima nessa parte. Olha que legal tudo que eu fiz até agora. E nesse momento eu estou buscando uma oportunidade para aprimorar os meus conhecimentos nessa área. Então, ele meio que faz um fechamento. E aí, essa última dica que eu achei muito legal, que até foi numa das palestras do Academy que eu tava vendo, e aí a Ana falou assim, eu sempre coloco alguma coisa no meu resumo, falando de alguma coisa que eu gosto. Então eu digo assim, eu sou uma pessoa apaixonada por tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Então, quando a pessoa ela vem falar comigo, ela já sabe onde é que ela tem que puxar assunto. Quando eu sei que ela abre um chat comigo e fala assim, e aí, Ana, quando é que a gente vai tomar aquele café e comer aquele pão de queijo? Eu sei que ela leu o meu resumo e eu sei que aquilo foi uma dica que eu deixei para ela se conectar comigo. Porque a gente precisa ter alguma coisa em comum, né? Então, eu posso dizer, sou uma pessoa apaixonada por animais, eu sou apaixonada pelo meu cachorrinho, eu sou uma pessoa que adora ir no cinema, eu sou uma pessoa que adora estar com pessoas e uma música ao vivo me encanta muito. Então aquilo é uma conexão para a pessoa puxar um assunto contigo, né? É claro que tu vai dizer, mas o recrutador não tá querendo puxar assunto, né, Simone? Mas às vezes não precisa ser o recrutador, pode ser uma pessoa que tu trabalhou junto em outro lugar, pode ser um amigo teu que tu não falava há muito tempo, que daqui a pouco vai puxar Simone, contigo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Aonde exatamente que é para colocar esse ponto? Por exemplo, eu gosto muito de gatos, né? Dando um exemplo. Qual parte do LinkedIn seria? Tipo, eu sou a Leila, é no resumo mesmo, eu sou a Leila, estou estudando, né? Sigo esse negócio e coloco mais pro final, então, gosto muito de gatos. Um exemplo. Isso, aí tu tenta, deixa eu olhar aqui, deixa eu vir pra cá pra coloca um aspecto pessoal. Assim. Eu nunca vi, é bem interessante esse ponto, porque eu pelo menos nunca tinha ouvido falar isso. Eu achei muito legal e eu achei legal o exemplo que ela deu, né? Que ela falou assim, eu gosto muito de tomar um cafezinho com pão de queijo. Então, aí tu pensa assim, quem é que não gosta de tomar um cafezinho com pão de queijo? Tu te conecta. Aqui a gente pode falar que gosta de tomar um cafezinho com pastel. Com pastel, Pastel de nata. E aí eu finalizo porque assim, já não precisa mais ser aquela coisa tão formal, né? O formal daí a gente deixa lá pro currículo, onde eles vão analisar a parte técnica. Essas habilidades, elas já é o primeiro filtro. Então, a gente não tá vendo a sua tela, tá? Tá preto. É porque eu vim aqui pro... vou voltar, então. Não, mas era só uma dúvida, tá tudo certo. Não, é que eu vim pro Skype pra eu poder ver vocês. Mas é que a câmera tá fechada. Minha tela, não tem problema. Então, dá pra finalizar. Rapidinho, aproveitando, eu também não sei onde seriam as palavras-chave. Tava falando. Vamos fazer assim, Deixa eu pegar. Deixa eu voltar. Esse daqui, tá aqui. Ó. Esse link consigo abrir. E aí, por exemplo... Se você quiser colocar aí no chat para nós. Vou botar, peraí. Ó, esse é o site do mapa de carreiras. Ficou um janelinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, pesquise por um cargo. E aí, eu vou colocar o cargo que eu quero. Vamos colocar outro cargo, porque eu só falo do meu. Vamos colocar... Colocar o System, que tá bombando aqui. Isso, vamos lá. Alt System.
Ai, meu Deus, não tem nenhum resultado. Eu escrevi certo, gente. Falta um S. Ou coloca tester, então. Tester. Então vamos lá. Tester. Tem. Tester tem. Aí aqui do lado, ele vai te dar as palavras que tu pode colocar relacionadas com essa vaga. Então, eu posso colocar testes automatizados, eu posso colocar execução de testes. Abri uma janelinha aqui. Eu posso colocar ferramenta, eu posso colocar software, eu posso colocar sistemas, porque tudo isso vai ter a ver com a vaga que eu estou pesquisando. Se eu quiser colocar outra aqui, eu vou colocar desenvolvedor back. Não, aqui apareceu, aqui, ó. Aqui. Desenvolvedor mobile. Vamos ver. Aí ele vai me dar, já vai gerar outras palavras. Ó, eu vou botar Android, eu vou botar iOS, eu vou botar aplicativos Android, eu vou colocar Java, eu vou colocar app. Então, eu achei esse site muito legal, porque às vezes a gente não tem a ideia para colocar no momento, né? E aí essas palavras-chave, eu posso... Ai, gente, fugiu a palavra. Eu posso distribuir elas ao longo do LinkedIn. Eu vou colocar a mais importante no título, mas eu vou colocar também no resumo de uma maneira que fique natural. Então aqui, sou desenvolvedor mobile, eu vou dizer. Tenho me aperfeiçoado no estudo de ferramentas como Java. Eu tenho realizado projetos pessoais no desenvolvimento de aplicativos para Android. Então, o que acontece? Eu estou pegando essas palavras-chave e estou colocando dentro do meu texto. E aí a busca vai puxar. Eu não preciso colocar elas, né, com a hashtag palavra-chave. Não, eu coloco elas dentro do texto e quando a pessoa for fazer a busca, essas palavras vão ser puxadas. E eu achei interessante usar essas daqui porque provavelmente são as mais utilizadas, né? Quando a pessoa vai fazer a pesquisa. Não sei se era essa a dúvida. Sim, eu só não... No caso, essas palavras, quando tu falou do desenvolvedor no masculino, para busca, né? Seria no resumo essas palavras? Eu fiz assim, eu colocaria no título masculino. Ok, no título. Porque no título, ele vai... No resumo, ele puxa também, mas na busca, quando o recrutador busca lá no LinkedIn, que aparece um embaixo do outro, ele vai puxar do título primeiro, né? Entendi. O teu já tá... Assim, tu já ajeitou? Já tá do jeito que tu quer? Tá mais ou menos. Eu botei aqui, botei, desenvolvedor front-end. Aí eu botei júnior, né, porque estou começando. Coloquei a linguagem que eu estou estudando. E coloquei criador de conteúdo porque eu faço outras coisas que envolvem... lá estava melhor mesmo, né? Que envolvem criação. Para vocês terem uma ideia, até canal no YouTube eu já tinha. Mas isso fica para outra conversa. E aí essas palavras-chave para editar ali naquele lapisinho em cima, né? Se puder só mostrar para as meninas não terem dúvida de onde colocar. Aqui tem um lápis. Aí eu consigo. Aperto, ele vai vir aqui. Aí eu posso escrever o que eu quiser. Depois eu venho aqui e salvo. A mesma coisa pro resumo. O resumo fica aqui embaixo. E aí eu posso vir aqui no lapisinho, editar e depois salvar.
Ah, ótimo. Bom saber, porque realmente eu não tinha. Na verdade, eu comecei a mexer, tanto é que eu tenho 4 conexões. Total de 4 conexões. Porque eu comecei... mas as meninas criaram até um post lá, né? Pra gente trocar. Pra ir adicionando, né? Sim, lá no grupo tem um post fixo e aí já tem vários links lá e vamos lá fazendo essa rede, criando essa rede. Ah, é lá no Face, né? Isso, Mas no grupo primeiro vocês vão arrumar, né? Sim. Porque primeiro arruma e aí depois vocês adicionam. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer mais conexões, ele começa a aparecer para mais pessoas. Então é melhor a gente dar uma arrumadinha e depois adicionar. Porque se a gente adicionar, as pessoas vão ver do jeito que tá. E aí, às vezes aquela primeira impressão, se for arrumar daqui uma semana, a pessoa não vai ver, né? Aquela novidade, aquela novo cargo que eu vou adicionar. Então eu sugeriria que vocês dessem uma arrumadinha. Aí depois olhei assim, ficou show. Aí vai lá no post e começa a adicionar as meninas. Eu acho que funciona melhor. Até porque lá na comunidade tem gente que já trabalha na área tal. Isso. Aí daqui Mas a pouco vale a pena. A Fulana, ela também tá estudando essa linguagem aqui, que eu tô precisando aqui na minha empresa. Vou chamar ela. Sim, faz sentido. Eu vou lá, porque eu não vejo muito Face, então eu não tinha visto esse post. Isso. Mas obrigada, meninas, pela dica. Aí esse é o resumo, né? Então essa é a primeira parte aqui, né? O título, onde eu vou colocar o cargo e as palavras-chave, e o resumo que eu vou colocar, né? Falar alguma coisa de mim, eu vou colocar o que eu tô estudando, eu vou colocar o que né? Fazer essa chamada e salvar. Aí depois, escrevi meu resumo, tá, beleza. Mas onde é que eu vou colocar as coisas que eu tô estudando? O que eu vou deixar de informação? E aí, tem gente que acha que tem que apagar tudo que fez, né, daqui para trás e deixar só o que faz daqui para frente. E, na verdade, não é aconselhável. É claro que não precisa deixar tudo, mas tu precisa deixar alguma coisa para que as pessoas vejam que tu não estava parada no tempo, né? Eu não tava, meus últimos 10 anos, aí eu apago tudo. Tá, mas o que essa guria tava fazendo nos últimos 10 anos? Tava em casa assistindo Netflix? Então, é interessante que a gente deixe alguma coisa e a gente também modifique para aquilo que a gente quer. Então, ali no LinkedIn, até deixa eu voltar aqui, ó. Ali no LinkedIn tem algumas áreas. Tem aqui experiência, que é onde eu vou colocar aonde eu trabalhei, o que eu fazia, enfim. Tem aqui embaixo formação acadêmica, que eu vou colocar, vou dizer ali depois, licenças e certificados, e competências e recomendações. Tá? Então, o que eu vou colocar em cada uma delas para que a pessoa que está recrutando... Porque assim, o recrutador ele já tem mais ou menos uma técnica, né? Ele vai olhar isso. Então, ele espera que aquilo que ele está procurando esteja naquele lugar. Ele não vai ficar revirando o LinkedIn e procurando o que ele quer. Ele vai olhar naqueles lugares. Então, por exemplo, lá na formação... eu vou colocar graduação, né? Sou bacharel em ciências jurídicas e sociais. Vou colocar lá. Eu fiz um curso técnico, eu fiz um tecnólogo de sistemas de informação. Vou colocar lá. Eu fiz um curso profissionalizante que teve uma duração... Aqui eles sugerem que seja superior a 200 horas, né? Então, fiz um curso profissionalizante na área tal, vou colocar lá. Tudo que seja mais técnico, né? Assim, mais reconhecido, eu vou deixar na área de formação.
Não preciso esconder a minha outra formação. Porque em alguns casos isso pode até ser interessante, né? Eu já ouvi casos de pessoas que trabalham com TI dentro de projetos em que o conhecimento que elas tinham da formação anterior era interessante, né? Então daqui a pouco tu tá dentro de um projeto que tá desenvolvendo um aplicativo jurídico. Pronto. Olha só se eu não vou conseguir olhar um ponto ou outro com o conhecimento que eu já tenho. Eu vou ver o que está chegando para mim e eu vou conseguir falar para o meu time, olha só, gente, isso daqui que vocês não estão entendendo, é porque quando sai a nota de expediente lá no site do tribunal, a gente recebe por e-mail, e aí ele quer uma aplicação, ele quer um software que puxe todas essas notas e redirecione para o advogado. Então, pode ser positivo a tua graduação prévia, a tua experiência prévia. Sim, só para te interromper um pouquinho. Sim. Acho que a gente tem mais 10 minutinhos. Tá, é que eu acho que tem esse... Ah, tá bem. Só tem mais esses 4. Tá bom. Tá joia. Obrigada. Aí, terminei a formação. Aí vou para licenças e certificados. Aqui é a joia do LinkedIn. Então eu vou colocar tudo de mais relevante os cursos que eu estou fazendo agora. Então eu fiz uma certificação, vou botar aqui. Eu fiz um curso relevante para a área que eu estou estudando. Eu vou colocar aqui. Terminei o curso de desenvolvedor front-end X da Udemy, enfim, vou colocar aqui. Tudo que for mais novo, que for mais relevante, eu vou colocar nesse espaço. E aí lá no final tem uma parte de competências, que aí eu posso colocar as outras coisas que eu também sou boa, mas que não cabe ali informações. Então eu posso colocar oratória, eu posso colocar trabalho em equipe, eu posso colocar idiomas, né? Falo tal idioma, eu posso colocar as linguagens que eu tô aprendendo, eu posso colocar tudo que não coube nos outros lugares e tu acha que é importante de estar ali, eu vou colocar na parte de competências, né? A parte dos idiomas eu acho que é importante para quem tá na tecnologia, e eu acho que colocar as linguagens ali também fica legal, porque daí é mais um lugar, né, de palavras para na hora da busca o sistema puxar. E aí, né, finalizando, enfim, não adianta eu ter um LinkedIn maravilhoso e eu deixar lá abandonado. Então, fui lá, arrumei todo o meu LinkedIn, tá muito bonito, do jeito que eu queria. É interessante que a gente comece a movimentar. Eu não tinha esse costume, vou ser bem sincera, assim, o LinkedIn não era uma rede que eu olhava com frequência, eu tive que adquirir esse hábito depois que eu vi que era importante. Então, eu acho que é interessante a gente separar um minutinho do nosso dia ou da nossa semana para poder fazer isso. E aí as conexões são muito importantes. Então, depois que eu arrumei o meu LinkedIn, é legal começar a se conectar com essas pessoas. Claro que eu não vou pegar o LinkedIn e começar a adicionar todo mundo que eu ver na minha frente, que também não vai ser efetivo. Então, qual é a sugestão? Se conectar com pessoas que eu posso contribuir, porque é interessante que a gente doe conhecimento para outras pessoas, que a gente compartilhe coisas com as outras pessoas, para que elas se sintam à vontade de vir puxar assunto comigo, né? Então, por exemplo, eu tô lá falando sobre os meus medos na transição de carreira. Alguém vai se identificar com isso, porque alguém tá passando pela mesma coisa. Então, se eu vejo que tem uma pessoa que também tá em transição, eu vou lá e mando uma mensagem para ela: fulana, posso te adicionar? Vi que tu tá passando pela transição de carreira também, eu acho que a gente pode se ajudar.
E aí é uma conexão que ela é genuína, né? Vocês duas vão conseguir contribuir uma com a outra. Segundo, pessoas que podem contribuir no seu aprendizado. Então, por exemplo, eu quero ser professora de TI. Eu vou catar lá o Guanabara, eu vou procurar os professores, eu vou procurar as empresas, né, de ensino e vou começar a fazer conexões com elas. Por quê? Porque ouvindo elas eu vou aprender muito, eu vou ver os posts delas, eu vou adquirir alguma coisa e eu vou ficar sempre atenta no que está surgindo dentro daquela área. O terceiro, eu emendei o 2 com 3, né? Mas então, pessoas no cargo que você deseja e também pessoas que podem contribuir para que você chegue até lá. Claro que não é assim, né? Ai, mas não vai ficar muito interesseira, não. Tu vai acompanhar aquela pessoa, né? Dependendo da pessoa, tu não precisa nem te conectar, tu pode ir só lá em seguir. Então, tudo que aquela pessoa compartilhar, tu vai receber. Então, tu vai estar aprendendo de qualquer maneira. E se tu achar que não rola ali um convite para fazer parte da tua rede, tu segue ela e tu vai cumprir o teu propósito da mesma maneira. E o quarto, que são recrutadores. Recrutador às vezes dá um pouco de medo, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça deles. Mas dizem que eles também têm muito interesse também em nos encontrar. Então, se eu mando uma mensagem para o recrutador dizendo, eu sou Simone, eu estou buscando uma oportunidade, né? Gostaria de acompanhar o seu LinkedIn com as ofertas de trabalho, provavelmente ele não vai recusar, porque é do interesse dele também pessoas que preencham as vagas que ele tem que preencher. Então, são 4 dicas legais para a gente conseguir fazer as conexões. E aí, interagir. Que eu acho que, não sei, para mim estava sendo a parte mais difícil, assim, porque eu nunca sabia o que botar. E aí eu deixei algumas coisas aqui para também não estender muito do tempo. Eu posso mandar para vocês e vocês veem depois com calma, que são dicas, né? O que eu posso colocar lá, se, sei lá, tipo, não quero, né, colocar uma coisa nada a ver, ou de repente vou fazer um post lá que não tem nada a ver com a proposta da plataforma, enfim. Então tem algumas coisas que são legais e que ajudam a gente a se conectar com outras pessoas, né? Se eu compartilho a minha experiência de transição, é algo que alguém vai se interessar também, porque ela tá passando por aquilo também. Se eu falo alguma coisa sobre os meus valores, né? Ou se de repente eu quero dar uma descontraída, dar uma dica de um livro, né? A gente até perguntei, acho que ontem lá no grupo, se alguém conhecia o tal do livro da transição. Então são coisas interessantes e que não vão te dar tanto trabalho, mas tu vai estar movimentando a tua rede, né? Tudo que tu faz dentro da rede, ela dá mais visibilidade. Então, são pontos para te ajudar a postar alguma coisa, movimentar de alguma maneira. E aí, acho que só para finalizar, porque eu achei 2 pontos bem interessantes, que é sempre que a gente convidar alguma pessoa para fazer parte, a gente enviar uma mensagem, porque às vezes, na maioria das vezes a pessoa não te conhece. Tem gente que não vai adicionar uma pessoa que ela não conhece. Mas se eu colocar lá uma mensagem dizendo: oi, Juliana, meu nome é Simone, eu tenho interesse em fazer parte da tua rede, né? Eu estou em busca de uma oportunidade, eu vi que no teu perfil tu compartilha vagas da tua empresa, acho que seria muito legal. Ela vai olhar com outros olhos, né? E a chance dela aceitar o teu convite é muito maior. E também interagir nos posts das pessoas, né? Porque daí tem gente que entra e aí vira post. E um atrás do outro, mas ela não se conecta com ninguém, né? Então, às vezes, naquele dia que eu não quero postar nada, não tô legal, não tô num dia bom de post. Lê o post das outras pessoas com carinho, com atenção,
né? Ver se você pode falar alguma coisa que de repente vai ajudar ela, ou de repente falar, alguém compartilhou um curso, e aí eu vejo, nossa, eu já fiz esse curso, o que você tá achando? Como é que tá? Conseguiu aplicar aquele exercício? Então, é criar relacionamentos mesmos, né? Porque daí numa oportunidade mais para frente, com certeza vocês vão conseguir contribuir mais do que uma pessoa que eu fui lá, eu adicionei, ela aceitou, a gente está se seguindo, mas não mudou nada, né? Então, achei que seria legal deixar esses dois no final. Tá bom, gente. E aí é isso. Aí aqui eu tinha deixado pro final para de repente responder alguma coisa ou outra, mas acabou surgindo, né? E enquanto a gente falava, mas aí se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra coisa relacionada, a gente abre aqui e a gente descobre juntas. Espero não ter. Acho que eu passei, né? Não passou muito do tempo. horário. É só porque. Não, tá ótimo. É só Deixei uma frase aqui, pra pronto. lembrar mesmo. Tá ótimo. Pode ficar tranquilo, foi ótimo. Nossa, Deixa eu ver se eu muito consigo obrigada. Voltou? Voltou. Aê! Eu tava me sentindo sozinha. Eu não tô vendo vocês. Eu vejo a cauda ali. Pronto. Mas Sim, era isso. Espero que tenha. Eu quero agradecer demais, assim, por ter aceito o nosso convite, por ter preparado esse material assim tão rico. Nossa, eu adorei a tua apresentação. E as dicas, assim, valiosíssimas. Tem muita coisa aí que eu não sabia, principalmente a questão de procurar. E eu já tinha ouvido bastante sobre adequar, né, as informações do nosso currículo à vaga, mas a forma como tu trouxe essa adequação foi muito clara, foi muito prática. Agora você fazer a coisa, porque uma coisa a gente vê lá, faz assim, faz assado, mas depois a gente vai aplicar aquilo e a coisa não é tão simples. Eu adorei, assim, a tua apresentação. Muito obrigada pela tua dedicação e acho que dá pra gente responder ainda algumas perguntinhas, né, Leila? Aí. A gente pergunta, porque eu passei a semana inteira vendo. Eu achei muito legal a sua apresentação e eu ia pedir para você, se você puder mostrar para nós os alertas, que eu acho super útil do LinkedIn, alertas de vaga. Deixa eu ver se... eu tenho que compartilhar aqui de novo, né? Peraí. Deixa eu primeiro... Esse daí, bem bom. Eu entrar... Peraí. Porque a técnica do espelhamento, eu nunca tinha pensado, é uma coisa tão óbvia, né? Mas eu achei bem legal. Como que eu nunca pensei nisso? Porque é muito mais fácil do que você. Muito bom. Gostei muito. Sim, agora a gente vê a tua tela, mas pronto, okay. Agora a gente vê tudo. Tá, então aqui as vagas. E aí aqui tem... aqui tem como fazer várias coisas, né? Então, tem como salvar as vagas que eu tenho interesse, configurar algumas coisas. E aqui tem a alerta de vaga. E aí o que acontece? Eu posso editar também. Tudo que tem esse lápis eu consigo editar. Então, por exemplo, eu quero que as minhas vagas, eu quero que receber um alerta, né? Receber uma mensagem diariamente se tiver alguma coisa que bata com aquilo que eu tô procurando. Então, vou deixar aqui no diariamente. Falar, não, diariamente para mim é muito. Semanalmente fica melhor. Então, eu coloco no semanalmente. E aí eu posso escolher se eu vou receber essa notificação por e-mail ou por uma mensagenzinha aqui no próprio LinkedIn. Eu deixei no e-mail, porque assim... deixei na notificação porque eu achei que no e-mail ia lotar muito a minha... Não lotar, né? Até parece que eu recebo esse monte de vaga. Mas eu achei que ia se perder no resto dos outros e-mails. Mas aí vocês podem escolher qual que vocês acham que fica melhor. E aí, aqui eu posso colocar no filtro
Opa, voltei para o mesmo lugar. A vaga que eu quero. Então eu coloquei aqui desenvolvedor web, botei front-end para puxar os dois, até tem que botar júnior aqui também. E aí ele vai pegar essas palavras, vai bater com as vagas que estão aparecendo, que estão sendo cadastradas, e ele vai me, né, fazer aquele match. Ah, apareceu essa vaga aqui, tem a ver com o que a Simone estava procurando, vou colocar um alerta para ela. E aí eu criei o hábito de toda semana olhar os alertas, para eu saber o que estão pedindo para vaga júnior. Ah, estão pedindo que eu saiba isso, isso e isso. Ah, estão pedindo que eu saiba um framework. Ah, então eu tenho que dar um passo adiante. Ah, estão pedindo que eu saiba um framework em inglês. Ah, então eu tenho que me puxar no framework e eu tenho que me puxar no inglês. Ah, estão pedindo que eu saiba... Claro que assim, né, gente? A gente não precisa atender todas as vagas, requisitos, exatamente. Todos os requisitos que a vaga pede. Geralmente, o que a Silvia fala, né, lá do Elas Programam, é que se tu atingir os 60% dos requisitos da vaga, vai, porque assim, o que a vaga pede é o utópico. É tipo assim, seria o cenário ideal que a pessoa tivesse todas essas qualidades. Existe essa pessoa? Não existe essa pessoa. Então, eles vão colocar tudo que eles querem ali. Se tu bateu, tu fez ali o espelhamento de vaga, tu viu, cara, eu tenho mais da metade dos requisitos que essa vaga pede. Aplica. Porque daí, às vezes, tu tem outras habilidades, e aí é a hora do soft skill, de tu mostrar que tu é uma pessoa responsável, que tu é uma pessoa interessada. Olha só, eu não conheço, tá? Não sei framework ainda, tô no JavaScript, mas assim, se tu me der para aprender, eu vou comer o material. Eu tô muito interessada nessa vaga, eu tô muito interessada em entrar na área e se tu me der uma oportunidade, eu vou aprender. Então, assim, isso mostra, às vezes, mais para quem está te entrevistando do que tu ter 70% atendido, 50% atendido. Então, eu criei esse hábito. Toda semana eu olho as vagas, eu vejo mais ou menos. Agora eu já sei mais ou menos, né? Porque toda semana eu olho. E aí, quando eu chegar num patamar assim, eu já sei metade. Eu vou... Tá, agora é minha hora. Eu vou começar a aplicar. Eu acho que isso é bom, porque a gente não fica tão nervoso, não fica com aquela sensação de caraca, pedem um monte de coisa e eu não sei nada. Não, tu tá sempre olhando o que estão pedindo e tu tá estudando exatamente o que estão pedindo. Uma hora vai bater. Um preparo psicológico também, né? Isso, uma hora vai bater. Tu tá vendo assim, ó. Caramba, já aprendi HTML, CSS, JavaScript. Só falta o PHP. Então, uma hora vai bater. E aí te dá também um limite, né? Um início, um começo, enfim. Eu comecei aqui, eu não sabia nada. Eu só sabia abrir uma tag no HTML. Hoje em dia eu sei HTML, CSS e tô estudando JavaScript. Caraca, falta pouco. Então, isso me ajudou. E eu acho que é uma ferramenta legal para a gente explorar. É verdade. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é relacionada com o alerta de vagas, não me falha a memória, que acho que é mais ou menos por ali que se põe o selo Open to Work. No curso na mentoria, eles falaram sobre isso, é aconselhável, não é? Já vi que tem uma polêmica em relação a esse selo. Tem. Tem. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso e eu acho que depende, né? Eu acho que depende. Tem o lado positivo, que é aquele que a gente conversou, que quando o recrutador, ele faz a pesquisa, ele vai ver a tua foto e o teu título.
E se na tua foto tem uma segunda informação, já é bom, né? Então ele vai ver que tu tem a foto, tem o título e tu tá aberta a começar. Eu preciso de uma pessoa para ontem. Essa pessoa aqui, ela tá disponível. Mas há quem fale que pode, que tipo assim, as pessoas poderiam achar que essa pessoa não tá dentro do mercado, por que ela não tá contratada, né? O pessoal da TI tá sempre com oferta, mas assim, a gente tá começando, né? Então, eu optei em colocar porque eu acho que na minha situação é favorável. Não tem como, não quer dizer que eu não estou trabalhando, né? Mas mostra que eu estou querendo entrar nessa área, eu estou aberta, estou proposta, eu estou de olhos ali no que está acontecendo, né? Então, eu acho que vai ficar a cargo de vocês, né? O que vocês entendem que pode passar? Qual a impressão que vocês entendem que pode passar esse selo? Na questão de métrica, isso não faz diferença. Pelo menos, pelo que eu ouvi, isso não faz diferença. Não vai aparecer mais ou menos, né? Porque ele puxa pela palavra-chave, não pelo selo. Mas eu coloquei. Meninas, alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem. A Débora trouxe aqui a questão dos grupos, né? Que também é legal participar dos grupos do LinkedIn. Até ela postou uma imagem aqui para divulgar. Sim, então primeiro queria agradecer a você, Simone, pela disponibilidade, né? Nossa, foi ótimo. Eu aprendi um monte de coisa. Gostei muito, muito, muito. Eu tava nervosa. Aí eu comecei a falar meio rápido. Não, você falando uma velocidade super boa. Deu pra entender bem. E te agradecer bastante pela sua contribuição. Espero que tenha contribuído para as outras mulheres também que estão aqui, porque eu acho que esse conteúdo vale a pena tanto para quem quer entrar na área de TI, mas para quem também está trabalhando, né? E quero convidar todas a participar do grupo do Face. Lá a gente tem bastante material também, né? Vou colocar o link aqui. Não sei se a Marília tem o link para quem tá, quem não tá. Tem os cursos. Tem os cursos, são muito bacanas. E reforçar, né, que o Senhoras em Tech é uma comunidade de voluntárias, né? Quem também tiver interesse em contar um pouco do que aprendeu, se já está estudando na área, se quer contar também é super bem-vindo, né? Nossa ideia é a cada 15 dias a gente fazer um encontro de bate-papo, né? A gente faz um bate-papo, conversando, trocando informações, e depois nos outros 15 dias a gente traz algum tema, né? O tema de hoje foi LinkedIn, e nos próximos aí a gente está pensando em trazer, né? Vamos ver, dependendo das voluntárias que a gente conseguir, trazer sobre tester, trazer sobre as diversas áreas dentro da tecnologia, para a gente ter uma ideia do que precisa de quem trabalha na área, qual foi o percurso dessa pessoa, né? E eu acho que isso abrange bastante a nossa visão. Então, agradecer a participação de todos, né? E passar minha palavra para a Marília. Muito obrigada. Então, também quero novamente agradecer a Simone pela disponibilidade dela, pelo carinho em preparar esse material riquíssimo, pela apresentação que eu adorei, aprendi muito e acredito que contribui muito com todos, né? Agradecer a presença das meninas que a gente ainda não conhecia, mas obrigada por terem, mesmo sem conhecer, entraram e vocês fizeram certo. Acharam o link, entraram e fizeram certíssimo. Aqui é um lugar para a gente aprender, compartilhar, e eu quero muito agradecer a todas vocês. E a gente se encontra no próximo encontro, né? Daqui a 15 dias, nós temos um encontro para conversarmos sobre a nossa rotina nesses novos desafios. E é isso, meninas. Muito obrigada e uma ótima noite a todas.
Beijo, Beijo, meninas. Boa noite. Eu vou ver aqui como é que faço para disponibilizar para vocês, tá? Tá bem. Eu não consegui hoje e amanhã, no máximo. Não, vejo amanhã. Tá. A gente vai vendo. Porque eu isso tenho também. mentoria daqui a pouco do. Não tem Eita, pressa. vai em paz. Vai dar, no final dá tudo certo. Tá bom, meninas. Beijinhos. Boa semana. Boa Beijo. noite. Todas. Tchau, tchau. Manda foto pra nós. Mando Beijo. sim. Beijo.